Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo. E hoje a gente está fazendo um Responde Caixinha via YouTube, beleza? E a pergunta de hoje foi a inflação em 2021. Qual será o impacto da inflação em 2021 para os fundos imobiliários? Bom, a pergunta é muito complexa, mas vamos separar por partes. Vamos pensar agora num FI que tem IPCA na sua carteira. Ele vai ser afetado muito positivo. Como é que ele vai ser afetado? Ele simplesmente vai receber mais. Bom, muito simples isso. A inflação sobe, ele vai ser afetado positivo. Normalmente, se a gente tiver uma inflação alta e a gente depende agora, aí os outros setores a gente vai ter que traçar alguns cenários. Traçar cenários, por exemplo, de PIB. O PIB crescendo, a gente tem espaço para aumentar aluguel da mesma forma, repassar o IPCA para aluguéis, isso eu já estou pensando em F de tijolo, e se isso for repassado, você tem sim um aumento também do rendimento de tijolo. Isso só é permitido se o PIB aumentar. Por quê? Porque aí as empresas estão conseguindo gerar lucro e estão conseguindo gerar receita, né? Rendimento para o país significa que elas devem estar captando um pouco também, então significa que a economia está girando e ela consegue absorver esse aumento. Se não, a gente pensa que se as indústrias e as empresas não conseguirem absorver o aumento, esse aumento não pode acontecer. Ou, se eles acontecerem de qualquer forma, vai aumentar a vacância e para você perder renda da mesma forma. Então, isso é o impacto. O segundo impacto é o impacto da taxa de juros. Mas a taxa de juros está tão baixa que se a gente subir até 4,5%, é uma subida saudável que não impacta tanto o incentivo. Tanto é que a gente estava falando de incentivos em 2019 de uma taxa de juros de 4,5%. Então a gente tem muito espaço para subir sem que os incentivos continuem, assim, porque uma taxa de juros 4% ao ano, a maioria dos empresários, a maioria das pessoas acham uma taxa muito baixa de você conseguir. Isso pensando numa inflação ainda que está subindo, ou seja, de ganho real, a gente está tá pensando em ganhos de 1,5. Enquanto isso, a gente está em ganhos em juros real negativo. A gente estava com uma taxa de juros 0,16 e se você olhar o IPCA desse mês, foi muito acima disso. Então, realmente a gente está num mês e tem passado por um momento de juros real negativo. Se a economia ajudar a gente consegue refletir e sair disso com uma taxa de juros sendo aumentada de uma forma mais simples. Se ela for aumentada de forma mais simples, os ajustes tanto em FI tijolo vão ser muito melhor. Então, sim, a gente tem que pensar em dois cenários, que é o que eu estou querendo que você entenda. O IPCA vai ser... Os rendimentos de IPCA vão subir. Então, a IPCA, ele deve fazer um ajuste de preço aí, porque ele está positivo. Agora, tijolo. Tijolo tem dois cenários. Se a economia ajudar, você vai receber mais rendimento e isso pode fazer com que o preço não caia tanto, se essa economia for desenvolvendo ao longo do período. Então, pode aumentar as taxas, né, de juros sem nenhum problema e ser essas taxas mais lentas. Se por um acaso a gente começar um descontrole do IPCA, o que vai fazer com que o Banco Central pense que nos próximos reuniões Compom a gente tenha que aumentar essa taxa muito mais rápido, se essa taxa começar a subir mais rápido, ela vai imediatamente dar uma sensação de que a economia vai demorar a fazer. Então, ela subindo, os ativos ligados ao CDI, que também são os FIs de papel, vão começar a subir rendimentos, vai refletir no preço. E aí o que acontece? Dá a impressão de que as taxas de juros estão maiores, em contrapartida, os rendimentos dos fundos de tijolos estão baixos, porque essa taxa subiu. Isso vai fazer com que o preço nominalmente caia. Então, se esse crescimento da economia, desse PIB, for acompanhando, for crescendo junto, se realmente se acontecer, a gente vai ter esse sofrimento na precificação dos ativos de tijolo muito mais lento. Se essa subida for muito rápida, a precificação do tijolo vai ser muito mais forte e a gente vai perder um pouco de preço. Em contrapartida, nos FIs ligados à CDI, provavelmente vai aumentar o rendimento, vai aumentar o preço.
IPCA vai aumentar o preço. GPM, a gente já está passando essa onda muito grande. Então ela passa essa onda do GPM e ela começa a refletir no IPCA. Então a onda do GPM deve já começar a baixar nos próximos 2, 3 meses. Só que ela deve gerar consequências para o IPCA refletindo ao longo do prazo. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente está traçando 2 cenários e consegue entender. Se essa subida for muito rápida, ela vai ser muito prejudicial para a gente e a gente tem tendências de preço cair. Se ela for mais lenta, a gente pode perder um pouco ou não do preço, isso vai depender muito, mas normalmente é mais fácil de manter a tendência do preço no tijolo. Então, é esse cenário para o tijolo e para o papel. De qualquer forma, uma subida rápida é bom para os FIs ligados a IPCA e CDI, e a mesma coisa funciona, tá ok? Esse é um cenário, essa é a resposta. Ficou com mais dúvida? Deixe comentários aqui, me pergunte. E aqui eu acho que eu te respondi sobre o IPCA e o que ele vai impactar em 2021 se ele subir devagar ou rápido. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Diogo, o canal FI Fácil.